Mas estamos aqui nesta noite, caminhando no Evangelho de João capítulo 17. Estamos bem avançados. Conforme nós vamos avançando, os capítulos eles acabam ficando mais curtos, porque nós já trabalhamos uma série de conceitos e isso nos ajuda bastante. Já deixa aí aberto em Evangelho de João capítulo 17, que nós estamos estudando. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa breve introdução. Em nosso penúltimo encontro, porque o nosso último encontro foi o nosso aniversário, que nós ministramos o Salmo 1, nós tivemos o tema: a santidade do Pai vem a nós por Jesus. Não há um outro caminho. Nós trabalhamos esse tema dentro desse pensamento de que não há uma forma de você chegar a ter santidade, buscar uma semelhança de Deus, se não for através de Jesus. O ditado diz: todos os caminhos levam a Roma. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que uma das ideias dos imperadores romanos era realmente criar estradas que ligassem as principais cidades a Roma, e havia um policiamento melhor, exatamente para que esses caminhos fossem protegidos, e era uma realidade. Mas para Deus, as Escrituras nos ensinam que não há outro caminho que não seja Jesus. Você pode ter todo tipo de forma de pensamento, de vestuário, de religiosidade, toda forma de pensamento, mas não vai te levar a Deus. É apenas Jesus que nos leva a Deus. Através dele, recebemos todos os benefícios de Deus. Entre eles, sabedoria e santidade, elementos essenciais para a nossa vida neste século XX, como também foi nos outros séculos. Mas neste ano, conforme nós vamos nos aproximando do fim dos tempos, porque é exatamente isso que está acontecendo, nós precisamos de sabedoria. As decisões que nós tomamos, elas podem gerar ônus nas nossas vidas tremendo, e que muitas vezes são irreversíveis. Sabedoria é necessária, sabedoria é essencial, e também a santidade o é. A necessidade de santidade é tanta que a palavra nos afirma que sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta você ter uma carteirinha de igreja, não adianta você ter um certificado de batismo, não adianta você ter um diploma de alguma coisa, mas se você não tiver santidade, se você não tiver conhecimento do Senhor, se você não buscar ao Senhor, o que vai acontecer é que você não vai conhecer o Deus que você serve. Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, nos capacita a buscarmos a ser santos como Deus é santo. As Escrituras, que são a representação de Jesus, é a única forma de você se parecer com Deus, se parecer com o nosso Deus. O verso que ficou do culto da semana retrasada foi João 17,14, que diz: eu lhes comuniquei a tua palavra. Jesus Cristo falando com Deus: eu lhes comuniquei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Cristãos que vivem segundo o padrão do mundo não são cristãos. Frequentam igreja, congregam, entregam dízimos e ofertas, tomam santa ceia, praticam cerimônias religiosas, mas não são cristãos. O crescimento cristão nos leva também a uma consequência amarga. Esse evangelho de vitória é um evangelho falso. O crescimento do cristão nos leva a uma consequência amarga, a perseguição. O Evangelho é uma realidade diferente do que o mundo prega. E essa é uma frase que precisa ficar gravada no seu coração. O Evangelho é uma realidade diferente do que o mundo prega, porque o ódio do mundo é a paga dos verdadeiros cristãos. E a dor e o sofrimento são elementos pertinentes muito mais ao Evangelho do que prazer e felicidade. Se você tiver uma balança, prazer e felicidade, e do outro lado, perseguição, você vai ter sofrimento, perseguição e sofrimento. Vai ser muito mais pendente a você encontrar esses elementos do que esses. É claro que em Cristo você aprende a ser pleno, você aprende a ser feliz, mas não quer dizer que é esta felicidade do mundo. A dor e o sofrimento são elementos pertinentes ao Evangelho, muito mais que o prazer e a felicidade. Uma frase como essa
se você colocar no seu status do Facebook, do Instagram, ou mandar mensagem para alguém, já vai ser o suficiente para gerar uma tremenda confusão, porque as pessoas não aceitam isso. A santidade do Pai vem a nós por Jesus. A cruz foi o caminho trilhado por Cristo, e também deve ser por aqueles que se dizem ser seus discípulos. Hoje pela manhã nós cantamos uma música que falava sobre sofrimento, e mais uma vez, as músicas antigas, elas entendem o Evangelho. As músicas padrão gospel, elas saem desse contexto. E aí é por isso que você entra no axé, você entra no axé gospel, você entra no funk gospel, você entra num monte de coisa gospel, porque não tem como você falar de sofrimento dentro de uma música dessa. Então as pessoas, elas vão para coisas que satisfaçam o desejo dos seus corações. E cada vez mais essas músicas, elas vão ficando enterradas. Toda semana a Lourdinha liga para mim, manda mensagem e fala: pastor, vamos continuar nos mesmos hinos? Vamos continuar nos mesmos hinos. Eu quero isso que foi tocado aqui. Eu quero que a gente cante isso aqui. Eu quero que a gente fale de uma cruz. Eu quero que a gente fale de sofrimento, que a gente fale de você perseguir a figura de Cristo. É isso que nós precisamos inundar as nossas mentes. O caminho é esse, Lourdinha, não é outro. Nós podemos trazer músicas que vão elevar o seu ego, mas não é o foco do Evangelho. Então, sim, nós vamos continuar cantando essas músicas, até que apareçam músicas que realmente sejam dignas do nome de Cristo. Dignos do nome de Cristo. A santidade do Pai vem a nós por Jesus. A cruz foi o caminho trilhado por Cristo, também o deve ser por aqueles que se dizem ser seus discípulos. Por isso, tome a sua cruz e siga Cristo. Ou então, deixe a sua cruz e vá viver no mundo. A palavra de hoje tem como título: separados para Deus, semelhantemente a Jesus. Jesus Cristo foi separado por Deus para esse mistério santo que é a redenção do ser humano, a glorificação do Pai através do cumprimento das Escrituras. E você, como cristão, tem esse mesmo chamado. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Parabéns, Ayane. Exatamente. Evangelho de João, capítulo 17, verso 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, verso 11 em diante. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Verso 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles mesmos sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra do Senhor, amém? Graças a Deus. Senhor, te louvamos pela palavra livre. Nosso espírito, Pai, anseia pela tua presença. Nós, Pai, não nos reunimos nesse lugar apenas para nos encontrarmos com os irmãos, que é uma alegria, que é um prazer, mas muito mais para te encontrar. Quão doce e agradável, Pai, é o cumprimento da palavra que o teu filho Sebastião falou no começo. Jesus Cristo está presente nesse lugar. Que sentido teria, Pai, de nós estarmos nesse lugar se a tua presença não estivesse conosco?
No livro de Êxodo, quando o povo pecou e o Senhor intentou deixar o povo de Israel, Moisés falou: não nos faça sair desse lugar. Se a presença do Senhor não estiver conosco, como nós vamos saber que nós estamos andando corretamente, Pai? A mesma coisa é conosco. Somos pecadores, carentes do Senhor, e precisamos da Tua Palavra. Precisamos que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Que, Pai, toda a minha limitação, toda a fragilidade, Pai, do meu discurso, do meu falar, seja compensado pela ação do Teu Espírito Santo. E que cada um, Pai querido, possa receber um recado santo através da Sua vontade, através, Pai querido, do Teu Espírito Santo. Nos fala, Pai, nesta noite, através da Tua Palavra, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Separados para Deus, semelhantes a Jesus, santos, santos. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 17:16, que diz: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. É criada uma identidade. É importante isso. Essa identidade não é com o pastor Paulo. Não tem identidade com a igreja. Às vezes eu vejo pessoas: eu sou da igreja até morrer, eu sou a tal coisa. Não. Identifique-se com Cristo. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Jesus expressa uma vez mais a ruptura dos discípulos, correspondente à sua própria. Não há como você viver nesse mundo sendo cristão. Era algo que a Edilene ainda hoje para amanhã. Como fazer isso? O Espírito Santo ele nos direciona. E nós vamos nos desviando dos caminhos malignos e vamos servindo ao Senhor. Há uma ruptura dos discípulos, a mesma ruptura que Jesus Cristo executou em relação ao mundo. Jesus introduz assim a petição que constitui o ponto alto dessa oração do capítulo 17. Cristãos convictos dos dias de Jesus precisavam ponderar as implicações desta oração. É algo que você também tem que ponderar. Você tem que entender que ser cristão é ausência do mundo. Não dá para você viver dentro dos padrões do mundo e padrões de Deus. Ontem a palavra do pastor Eike foi rica nesse aspecto, muito rica. Alguns exemplos que ele deu, eu uso outros, mas o cerne da mensagem bate muito com o que eu penso. E ele falava, falei hoje pela manhã, falo novamente, ele falava de um jogador famoso em que ele vivia numa condição de prostituição com a sua namorada e eles eram cristãos. E palavras e versículos, não bate, não anda. Não tem como você viver um cristianismo vivendo uma vida de imundície. É melhor você viver no mundo. Já falei para você, fui repreendido por algumas pessoas. Pastor, você está mandando embora? Estou. Não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Falava para a Rita, Rita, vamos achar um lugar para você, para a gente poder fazer o nosso discipulado. Porque as pessoas elas não querem compromisso, não querem continuar, vão caminhar. E eu não tenho nenhum problema com isso, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Mas não dá para você viver no cristianismo e dentro desse padrão do mundo. Tem que haver ruptura. Os discípulos de Jesus não podem se dar ao luxo de se misturar ao mundo, que é inteiramente mau e está sob o poder do diabo. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, ele está no maligno. As ações do mundo são do maligno. O emocional, as músicas, tudo está no maligno. Nós somos luz no meio das trevas, sal que salga a terra. Agora, se você está na terra e você não serve para salgar a terra, para que você serve? Se a jornada cristã é perigosa, e ela é, uma coisa você tem que ter certeza: a segurança que somente o próprio Deus providencia está garantida. Se você falar, eu vou trilhar este caminho, tenha uma certeza: Deus não te abandona. Aleluia. Ele te segura pela mão. Você trupica, cai, e Ele te ajuda a levantar. Quantas vezes você cair, quantas vezes você olhar para a cruz, Ele te estende a mão. Eu posso tacar pé de você, os seus irmãos podem tacar pé de você, mas Cristo não. Ele sempre estende a mão para você. João 17:17. Como todos os cultos nós temos feito,
mantenha no Evangelho de João, tá? Nós vamos passear dentro do Evangelho de João, e os versículos que são fora, você só acompanha. João 17:17. Jesus Cristo continua sua oração e diz: santifica-os. Ele fala para Deus: Deus, os meus discípulos, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Jesus então pede que os discípulos sejam santificados. Em sua esfera mais básica de significado, santo é quase um adjetivo de Deus. Se você fala de Deus, é quase que você estivesse falando assim: santo, Deus, Deus, santo. Em sua esfera mais básica de significado, santo é quase um adjetivo para Deus. Ele, Deus, é separado da criação, e assim os anjos clamam incessantemente em sua presença. Isaías 6:3: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 4:8, aí. Mantém João preso. Apocalipse 4:8. Vocês não têm Bíblia porque os dois? Sabe de cabeça? Não? Então, pega a Bíblia. Apocalipse capítulo 4, verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, o que é e aquele que há de vir. O nosso Deus, Ele é santo. Nós estamos trabalhando a santidade de Deus dentro da escola bíblica dominical. De uma forma derivada, portanto, pessoas e coisas que são reservadas, que são separadas para Ele, também são chamadas de santas. Você é chamado de santo de Deus porque Ele te separou. Só por isso. Seja um incensário para um altar no templo da antiga aliança, seja um homem reservado para ser servo de Deus. Foi oferta a Jeremias, era um homem santificado. Jeremias 1:5 diz: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei, te separei e te constituí profeta entre as nações. Antes que aquele homem fosse gerado, Deus falou: esse é separado meu. Arão e seus filhos também foram separados, santificados. Êxodo 28:41. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e os consagrarás, santificarás, separarás, para que me oficiem como sacerdotes. Todos eles foram separados para o ofício sagrado e separados para Deus, da mesma maneira que eu e você. As implicações morais para as palavras santo e santificação são que, se alguém é separado para Deus e para os propósitos de Deus somente, essa pessoa fará somente o que Deus quiser e odiará tudo que Deus odeia. Se você é separado para Deus, não tem como você andar nos caminhos do mundo. Se você realmente ama a Deus, não tem como você fazer algo que Deus odeia, porque você é instrumento dele, você é separado para isso. Isso é o que quer dizer ser santo, assim como Deus é santo. Levítico 11:44, abre aí. Levítico, logo no comecinho. Levítico 11. Levítico 11, 44 e 45. O livro que ensina você a adorar a Deus. Talvez o livro menos lido. Levíticos 11, 44 e 45 diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos,
porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor. Eu mando. Eu ordeno. Eu comando. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16, não precisa abrir, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quando Pedro escreve a epístola 1 Pedro, ele estava fazendo referência ao que? Livro de Levítico. Falei hoje pela manhã. A base das escrituras é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Esses livros são a base, em especial Levítico, Deuteronômio. As escrituras, elas estão alicerçadas nesses comandos. Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, um outro pilar de todo o evangelho. Todas as escrituras estão alicerçadas nisso. Jesus é aquele a quem o Pai separou como seu e enviou ao mundo. João 10,36. Evangelho de João, mantém o Evangelho de João aberto. João 10,36. Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas. Jesus Cristo falando com os fariseus, ele fala para eles: então, aquele quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês estão dizendo que eu blasfemo, porque eu disse que eu sou o Filho de Deus? Jesus Cristo, ele foi separado por Deus para vir ao mundo. Da mesma maneira que você, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, você foi separado por Deus para servi-lo nesse mundo. João 10,36, nós falamos. Isto é, o Pai separou o Filho para os seus propósitos, nessa missão no mundo. E nesse momento Jesus ora para que Deus faça o mesmo com quem? Comigo e com você. A oração de Jesus Cristo, esta oração, ela transcende séculos, ela transcende milênios, e ela vai até o fim dos tempos. Ela é válida para os discípulos que estavam do lado dele lá, os 12 discípulos. Ela é válida para a igreja do primeiro século, para a igreja dos séculos, conforme ela foi caminhando, como foi andando, e também vale para nós nos dias de hoje. Jesus Cristo está orando para Deus, falando: Deus, faz a mesma coisa com eles, porque eles são separados teus. E você acha que um chamado desse, para viver o que Jesus Cristo viveu, é um chamado de felicidade? É um chamado de alegria? É um chamado de tranquilidade? Não é. No Evangelho de João, essa santificação é sempre para uma missão. E o presente versículo enfoca o meio que a santificação ocorrerá. Como que vai ocorrer a sua santificação? Será que é pela oração do pastor Paulo? Será que é eu impor as mãos sobre você? Tem uma cultura, acho que é chinesa, oriental, com certeza, Jorei, em que se entende que se você estender as mãos para o outro, vai sair energia da minha mão, e ela vai completar a sua energia. Você acha que a sua santificação, ela vai através de uma imposição de mãos? Você acha que é a imposição de um óleo, como esse aqui, de unção, ele vai trazer santificação para a sua vida? Não. O que ele está falando é que a santificação vem através da lavagem, através da palavra. E se você não lê, como que você vai se lavar? Será que você acha que uma vez por semana, estando na casa do Senhor, tendo contato com a palavra do Senhor, vai ser suficiente para a sua santificação? Experimenta ficar uma semana sem se alimentar. Talvez você se acostume com isso, mas você vai sofrer bastante. Depois você fica um ano sem se alimentar. Fique um mês sem se alimentar, 15 dias sem se alimentar.
É o que acontece dentro do contexto. Se você não tem um tempo de convivência com a palavra, você não se santifica. E se você não se santifica, você se suja. A palavra de Deus diz: aquele que está sujo, suje-se mais. Se você está sujo, você vive e está feliz no mundo, vivendo o que o mundo te oferece, se suje mais. Faça mais lambança. Vai embora. Agora, se você está buscando a limpeza, se limpe mais. Aleluia. Não é muito, mas hoje você tira uma manchinha da camisa, depois uma manchinha daqui, e você vai devagarzinho, no seu tempo, se limpando através da santificação da palavra. O Pai imergirá, e a imersão mesmo, vai pegar você e inserir dentro de um recipiente. O Pai imergirá os seguidores de Jesus na revelação de si mesmo, em seu Filho. Ele os santificará, enviando o Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade. Você sozinho não consegue. Eu te ajudando não é suficiente, porque nós temos uma convivência aqui na igreja de em torno de 3, 4 horas no máximo. E as outras horas da semana? É você e Deus. Se o Espírito Santo não tiver, se você não tiver o Espírito Santo ligado com você, você se perde. Não dá. E não quero você comigo. Vou montar uma caminha para você do lado da minha cama. É eu, a Rosângela e você lá atrás. Não adianta. Pastor, tudo que você precisar, tudo que eu precisar, você me ajuda. Não é isso. Eu não sou psicólogo. Eu mostro ferramentas e caminho para você caminhar o seu caminho. Você tomar as suas decisões, tomar as suas direções, é você que vai ser responsável. O Pai imergirá os seguidores de Jesus na revelação de si mesmo em seu Filho. Ele os santificará, enviando o Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade. João 15, 13. Aleluia. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que esse. É a missão de Jesus, é a minha missão e a sua missão. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, em favor do seu próximo. Os seguidores de Jesus serão separados do mundo, reservados para o serviço de Deus, à medida que pensam e vivem em conformidade com a palavra. Conforme você vai meditando, você vai sendo transformado. O que eu não consigo, o Espírito Santo te convence. E o que acontece é que você vai crescendo em estatura, não altura física, mas a tua altura espiritual e graça. Quando Deus nos renova por seu Espírito, Ele confirma em nós a graça da renovação. E detalhe, não tem validade. Se você tiver com dor de cabeça e tomar um Doril, pode ser que a sua dor de cabeça passe por quanto tempo? 1 hora, 2 horas? Se você está com alguma dificuldade, você toma algum tipo de medicamento, vai te sanar por um breve tempo. Beleza. Mas depois desse tempo, se você não corrigir, o que acontece é que os sintomas, eles voltam. Eles voltam. Por isso que quando você vai num hospital, não é só uma ministração de medicamento. O médico ministra um medicamento em você e vê a reação. Tem exame de sangue regular, exame de urina, exames isso, exame aquilo, para ver o quê? Se aqueles medicamentos eles surtiram efeito e você está começando a ficar dentro de um padrão normal. É por isso que você vai para o hospital. Você tenta tratar em casa, não deu, você vai para o hospital. Essa ação divina de Deus é uma ação que você tem que ir todos os dias. É você com o Senhor, tratando, falando, e Ele vai cuidando de você e vai te ensinando. E não é por um breve tempo. Quando der 8h30, a gente está encerrando a palavra, a gente faz as nossas ofertas, eu oro, final, talvez cante um louvor e cada um vai para sua casa. E talvez a gente só se veja na próxima semana. Com Deus não é assim. Quando a graça dele é estabelecida no seu coração, é uma graça estabelecida até o fim. 1 Timóteo capítulo 1 verso 12 diz assim: porque eu sei em quem tenho crido. Apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: eu sei em quem eu acredito. Eu estou certo de que Ele, Deus,
é poderoso para guardar o meu depósito, a minha fé, a minha oração de consagração a Ele, até aquele dia. Que dia? O dia do juízo do Senhor. Ele não te abandona. Você pode ligar para mim e estar ocupado. Hoje a titia pela manhã caiu. E aí ela tentou ligar para mim e não conseguiu. E tentou ligar pelo WhatsApp, tentou, meu telefone estava no silencioso, e aí tinham 18 ligações lá, e eu não atendi. Se você ligar para mim, pode ser que aconteça isso, mas quando você vai na presença de Deus, nunca está ocupado, nunca você vai ouvir assim, ó, o telefone está fora de área. Não, Ele te ouve, que eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em termos práticos, ninguém pode ser santificado para o uso do Senhor sem aprender os pensamentos de Deus e pensar na conformidade com Ele. Não tem como você se santificar se você não conhecer Ele. Se você começar a jogar futebol, ou se você começar a participar de algum tipo de algum clube de moda, de roupa, sei lá, qualquer coisa, jogo de baralho, de comidas especiais, viagens, você vai começar a conviver com as pessoas e naturalmente você vai começar a entender que há coisas que você pode fazer e há coisas que você não pode fazer, porque aquele grupo, ele se autoforma. Se você quer ser um cristão, a situação ela é a mesma. Você tem que, através das Escrituras, se conformar à palavra do Senhor. Em contraste com a santidade, nós temos a mundanidade. Santidade de um lado, mundanidade do outro. Em contraste com a santidade, o coração da mundanidade, daquilo que faz do mundo o que ele é uma negação da verdade, uma profunda rejeição da palavra graciosa de Deus, de sua autorrevelação em Cristo. Quando você vive no mundo e para o mundo, você está rejeitando a Deus. Não quer dizer que você não possa estar em um processo de mudança, eu não estou dizendo isso. Mas se você parou e você pegou uma vertente e eu prefiro o mundo, você está no contexto da mundanidade. Você está no contexto de uma pessoa que serve a um mundo que jaz no maligno. Você tem que decidir, eu quero ir por tal caminho ou ir por outro caminho. João 17, 18. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Ó, a minha missão e a sua missão aqui. A consagração dos discípulos, como a de Jesus, tem por objetivo uma missão. Que missão? Mateus 28, abre aí, Mateus 28, 19 e 20. Se você falar assim, pastor, eu não sei qual é a minha missão dentro do reino de Deus, Mateus capítulo 28, 19 e 20. Essa missão é para todos os cristãos, sem exceção. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos. De quem? De você? Não, de Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que coisas? Eu não li, pastor. Como é que eu vou ensinar? Não vai. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você tem uma missão, que é falar de Cristo. E Cristo fala: eu estou com você até o fim. Consumação do século não é final de uns de 100 anos, é até o final, no dia do juízo. Ele está com você. Eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Ele vai o quê? E te capacita. Os discípulos não formam um grupo que se isola. O nosso objetivo não é nos unir, agora vamos comprar uma chácara, vamos juntar todas as famílias, e aí a partir de agora a gente vai começar a plantar legumes, vamos comprar uma vaquinha, comprar umas galinhas, e a gente põe um muro em volta assim, e aí a gente não tem contato com ninguém. O mundo está lá,
e nós estamos aqui. Nem televisão a gente pode ver. Não é isso que Deus está mandando. Os discípulos não formam um grupo que se isola, desinteressando-se da realidade que os rodeia e indiferentes à dor do homem. Haverão de constituir a alternativa que ofereça a liberdade e a vida. Você é um elemento que vai oferecer o quê? Liberdade e vida. Porque as pessoas estão escravas e as pessoas estão mortas. Apenas através do seu discurso da palavra, as pessoas elas vão ter o quê? Liberdade, vida. Pessoas, nós oramos nas quartas-feiras, homossexuais, prostitutas, prostitutos, drogados, alcoólatras, meninos de rua, refugiados. Como é que essas pessoas vão ter salvação? Pregação da palavra. Há um fator biológico? Vamos tratar. Não há fator biológico, é só espiritual? Palavra, palavra, palavra. É a palavra que limpa. É a palavra que limpa. Até poucos séculos depois, atrás, não se ouvia a palavra psicólogo. Vai estudar, vai olhar atrás. Quem cuidava do emocional das pessoas? Os pastores. Mas os pastores também cada vez mais foram ficando distantes da palavra. E aí eu quero tratar fulano, beltrano e ciclano com o que eu acho, com o que eu penso, com a minha vida. O que acontece é lambança. Nós devemos de constituir a alternativa que oferece liberdade e vida. Desde a união com o Pai Jesus e como membros da sua comunidade disposta a dar a sua vida, entram na sociedade, levando como testemunho a experiência de vida, alegria e entrega total pelo bem do próximo. A sua resposta de hoje de manhã: como você vai viver no mundo sem se contaminar a partir da união do Pai Jesus com o sacrifício na cruz, constituição da comunidade, uma comunidade que está disposta a entregar sua própria vida. Nós entramos nessa sociedade, nesse mundo que jaz no maligno, levando como testemunho a experiência de vida, alegria e entrega total pelo bem do próximo. Agora você tem que mudar a cara de broa, porque você está passando por uma luta de dificuldade, e em vez das pessoas verem em você esperança, vê você desesperado. E aí a pessoa vai falar assim: ué, como é que você está desesperado se você serve a Deus? Você não está testificando isso? Eu lembro que eu vi um testemunho uma vez de uma pessoa que tinha ido para a África e era um missionário. E ele falava: ó, Jesus cura, Jesus ressuscita. Aí um dia bateu na porta. Era o chefe de uma aldeia lá, com um monte de guerreiro. Falou: meu filho está lá morrendo. Vamos lá, para você orar para o meu filho ser curado. Não, mas você falou que seu Deus cura. Se ele não curar, você morre. Eu não sei se ele orou, ou se Deus curou, ou se não curou, mas a situação é essa. As pessoas elas estão sedentas e carentes. Nós estamos indo com um remédio. Esse remédio ele tem que funcionar. E a responsabilidade não é sua, é simplesmente você proclame. A missão que eu tenho, que você tem, ela produzirá fruto, e fruto que dura. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis. Jesus, ele designou você para que você cumpra o ID de Mateus e você vá e dê fruto, e que o seu fruto ele não apodreça, mas o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E não tem nada a ver, já tratamos demais isso, com Brastemp, com carro zero, com nada disso. Estamos falando de pensamentos que andam em concordância. O nosso pensamento, lendo as Escrituras, fica igual ao de Deus. O fruto, ele é tão necessário na sua vida, porque se você não estiver dando fruto, o que ele faz? Pai faz? Corta. João 15:2. Todo ramo que estando em mim, você está na igreja, está ouvindo a palavra, está sendo assistido, tem os elementos, você tem uma Bíblia para ler, está tudo certo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele, o Pai, o corta. E todo
e todo que dá fruto, Ele limpa, Ele não corta, mas Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Não existe vida cristã sem a atividade da missão de Jesus. Se você está parado sem fazer nada, algo está errado. Algo está errado. Temos que tirar os homens do mundo, proclamando a mensagem do Pai. João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. O que é guardar? Colocar em prática. A missão dos discípulos tem o mesmo fundamento que a de Jesus, a consagração com o Espírito, e as mesmas consequências: perseguição por parte do mundo hostil. O amor do Pai que brilhou em Jesus também brilha em quem? Você. Você vai estar andando pelo mundo como Cristo andou, curando enfermos, sim. Ouse orar por enfermos. Você vê uma pessoa com tumor, alguma coisa, eu vou orar por você. Não fala que Deus vai curar, fala, eu vou orar por você. O meu Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, e ora. Quem sabe não desperta o ministério. Agora, se você não faz, eu sirvo a um Deus que Ele é poderoso. Todas as vezes que o irmão Cláudio e a irmã Odisseia falam, pode orar por mim? A gente ora. 1, 2, 5, 10 vezes. Não curou, vamos continuar orando. Porque se aprover a Deus curar, o irmão Cláudio vai começar, não é? E se não curar? Glória a Deus também. Agora, se você não ora, João 17,19, nosso último versículo. João 17,19. E por eles eu me consagro, para que eles também sejam consagrados com a verdade. Mas Jesus já estava consagrado, Ele desceu dos céus consagrado. Apocalipse 13,8 diz, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Dentro do âmbito espiritual, Cristo já foi morto. Que consagração é essa? O que Cristo está falando? E por eles eu me consagro, para que eles também sejam consagrados com a verdade. Aleluia. O pastor modelo entrega-se ele mesmo pelas suas ovelhas. João 10,15. João 10,15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. A consagração que Jesus fala é a sua morte. Da parte de Deus, portanto, a consagração identifica-se com a comunicação do Espírito. Quero que você preste atenção no que eu vou falar, tá? Esse final é importante. Da parte de Jesus, o consagrado por Deus, esse dom recebido, força e vida e amor, vai se manifestando em atitude em favor do homem. Primeiro, os dons de Deus não são para você, mas são para o próximo. Você é só um canal. Entenda isso. Você está nessa terra para abençoar. Você é abençoado por Deus, por ser separado dele, mas você está aqui nessa terra para alcançar e abençoar vidas. Quando você abençoa vidas, você cumpre o propósito do Pai, muito mais do que horas e horas e horas e horas de labor remunerado. Deus olha e fala, o meu filho cumpriu o propósito para o qual ele fez. Da parte de Jesus, o consagrado por Deus, esse dom recebido, força de vida e amor, vai se manifestando em sua atitude em favor do homem. A morte de Cristo, seu dom total, será a aceitação do Espírito, levando a sua última consequência, a sua demonstração de amor para a humanidade, que é a sua morte. Qual a maior demonstração que você pode ter de amor a Deus? A sua morte dos seus desejos. A morte de Cristo é uma demonstração de amor para a humanidade. Assim vai terminar Jesus a sua própria consagração. Um dom não chega a ser efetivo enquanto ele não for aceito e cumprido. Enquanto você não colocar em prática, são meras palavras. Você só está acumulando horas de igreja, horas de vídeos assistidos, horas de livros lidos, só isso. A morte de Jesus, evidenciando a aceitação do dom até o limite,
lhe dará a sua realidade plena e definitiva. Sua morte tornará possível, aí tem a ver conosco, sua morte tornará possível a consagração dos discípulos, pois por ela receberão o Espírito. Ficarão assim consagrados, ou seja, capacitados para percorrer o caminho para o Pai, como Jesus, até chegar à conclusão total. Jesus morte para te capacita você também poder morrer para o Pai. Não para o Pai, em favor do Pai. A antiga consagração ou unção com óleo, ela era recebida passivamente. Arão, quando ele foi consagrado, eu não sei se ele se ajoelhou ou não, mas Moisés foi lá e derramou óleo sobre a cabeça dele. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Isso era Antigo Testamento. É preciso você compreender a ação de Deus com o homem nos nossos dias. A consagração com o Espírito exige a sua participação. Você precisa aceitar e você precisa pôr em prática. Da parte de Deus, a consagração consiste em capacitar você para a missão que Ele confia. Não tem como Ele dar uma missão para você sem te dar a capacitação. E vice-versa. Você já é capacitado porque Ele te escolheu antes do ventre da sua mãe. Ele te escolheu. E você vai só afinando este conhecimento. Você vai buscando mais. Você já nasce com isso, com o seu viés de trabalho. É a sua habilidade. Você como advogado, defender pessoas. Você como uma pessoa de serviço, servir pessoas. Da parte de Deus, a consagração consiste em capacitar para a missão que Ele confia. Ele faz a parte dele. Da parte de quem a recebe, eu e você, aceitá-la e se comprometê-la a cumpri-la cabalmente. O cumprimento vai ser progressivo até chegar o último dia. Se você está vivo, a única motivação de você estar vivo é porque ainda há algo a você fazer. Aleluia. Se for 100 anos, Deus tem algo para você concretizar, para você cumprir. Vidas precisam ser alcançadas. Vidas precisam ser alcançadas. O cumprimento será progressivo até chegar ao seu final. Jesus não propõe um segmento do tipo, quem se voluntaria aí? Não, Ele mostra o caminho. É muito fácil, fala assim, olha, quem quer ir para a África? Eu não vou não, tá? Quem quer ir trabalhar na favela? Eu não estou com vontade. Quem quer entregar o dízimo? Eu não dou não. Quem está desejoso de ficar andando aí junto das pessoas que estão com frio na rua? Mas eu não vou, tá? Jesus não faz isso. Eu posso fazer, Ele não. Ele mostra o caminho. João 6,38, para finalizar. João 6,38. Porque eu desci do céu, Jesus Cristo falando, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se você é discípulo, se você é cristão, você tem que perseguir isto. Você tem que olhar, fazer um mapa das suas vontades e ver, essas vontades que eu tenho são alinhadas com Cristo? São conforme a palavra? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele não dá apenas o exemplo, Ele não apenas chama, mas Ele dá o que? Força para você conseguir. Glória a Deus. Você não consegue sozinho, o que Ele faz? Te dá força. Jesus não é apenas um mestre, mas é também um mestre e também o nosso Salvador. Somente a partir da ação de Jesus, uma consagração inicial, apenas a partir da morte de Cristo, é que podemos percorrer o seu caminho. E aí o versículo da nossa igreja é: porque se a semente caindo no chão não morrer, ela não pode dar fruto. Se você não se dispuser a morrer para a sua vontade, as pessoas ao seu lado vão ficar mortas. Mas se você estiver disposto a morrer para a sua vontade, as pessoas que estão à sua volta vão ter vida. A palavra dessa noite para você é: morra para a sua vontade.
Identifique-se com o Senhor. Alinhe a sua vontade com o Senhor. Pastor, eu não consigo, nem eu, mas Ele te capacita. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pelo teu amor e pela tua graça, porque o Senhor é tudo para nós. Nós temos dificuldades tremendas, Pai, na nossa caminhada, e sozinho nós não conseguimos. Mas nós cremos, Pai querido, que a tua palavra ela é verdadeira e ela se cumpre, e que o Senhor, Pai querido, estará conosco até o fim. O Senhor mora no nosso coração, e diferente, Pai querido, de outras pessoas, do ser humano, o Senhor não nos decepciona. Que nós possamos ser cada vez mais fortificados pela tua palavra, e que nós possamos glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome, Pai. Louvamos, adoramos e bendizemos ao Senhor de Jesus. Amém. Glórias a Deus.